Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 43. No objeto de conhecimento, elaboração de diferentes teorias, investigação científica, leitura de contexto, pesquisa, elaboração de modelos de análise, tratamento e análise de dados e conclusões. E no detalhamento, a pesquisa em biologia e o pesquisador, divulgação e comunicação. Então vamos à nossa aula. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula falando sobre investigação científica, pesquisa científica, o papel do biólogo, dentro da pesquisa. Mas, para começar, eu trouxe aqui, um cientista. E talvez você se pergunte o que um cientista faz, Na verdade, pessoal, esse cientista que a gente viu ali no início, é algo assim caricato, É geralmente o que está no imaginário das pessoas, que o cientista é aquele que está trancado lá dentro de um laboratório, dentro de uma torre inacessível, que só ele detém o conhecimento. Na verdade, gente, o pesquisador, o cientista, ele pode ser qualquer pessoa, desde que ela tenha curiosidade, que ela queira investigar, responder às perguntas que estão aí, em toda a sociedade. Todos nós trazemos uma certa curiosidade dentro de nós a respeito daquilo que nos cerca, Da natureza, dos fenômenos físicos, químicos, tudo que está ao nosso redor. Então, qualquer pessoa pode ser um pesquisador, certo? E aqui a gente tem alguns exemplos de pesquisadores, E aí, claro, mais restrito ao campo da biologia. Então, o biólogo ele pode ser pesquisador em várias áreas, tá? Não que não possa, ser dentro de um laboratório, mas a gente pode ir além, certo? Então, a gente observa aqui, olha, podemos ir no fundo de um oceano, ou visitar e pesquisar plantas, animais, micro-organismos, Trazer ali recursos, conhecimentos que possam resolver algum problema na sociedade. Então, é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula, e aí a gente vai prosseguir para aprofundar esse conhecimento. Primeiro, a gente precisa saber o que é a pesquisa, tá? A pesquisa científica é um processo sistemático de investigação que busca respostas para perguntas usando o método científico. Então, qualquer pessoa pode ser um pesquisador, mas essa pesquisa, para ela ser validada ali, no campo da ciência, ela precisa seguir uma sistemática, uma sistematização. Então, a gente vai ver o que seria esse conhecimento, esse método científico sistematizado. As etapas aí de uma pesquisa, elas vão primeiramente começar pela observação. Então, todos nós vamos observar ao nosso redor algo que nos intriga, algo que vai chamar ali a nossa atenção, vai nos impulsionar a criatividade, a curiosidade, Em cima dessa observação, a gente vai fazer alguma pergunta, ou seja, vamos fazer uma pergunta que vai gerar aquele problema, certo? Em cima dessa pergunta, faremos a nossa hipótese, Eu acho que seria por esse caminho, eu acredito que seria por esse caminho, e a partir de então fazemos um experimento para saber, para testar aí essa hipótese. Depois, de fazer todas essas etapas, a gente vai analisar dados, aquilo, que está ali presente na nossa observação, algumas evidências, para que nós venhamos a analisar esses dados. Depois a gente vai chegar numa conclusão e, em cima dessa conclusão, vamos fazer a comunicação dos resultados, divulgar esses resultados, certo? Bom, e aí eu trouxe um exemplo prático, olha só, aplicando lá aquelas etapas, em um exemplo aqui para a gente. Então, você, por exemplo, observa que certas plantas crescem mais rápido com a luz. A sua hipótese é que a luz acelera o crescimento
e você faz um experimento com plantas em ambientes com e sem luz. Então, prestou atenção aí, olha, que primeiro você observou um fenômeno, que plantas crescem ali em uma determinada condição. A sua hipótese, né, diante aí dessa observação, é que a luz pode estar influenciando. E aí o que você faz? Você faz um experimento. Então, eu vou testar aqui plantas, vou colocar algumas no escuro, outras na luminosidade. E a partir desse experimento, você vai coletar dados, né? Então, você vai anotar o que aconteceu a partir desse seu experimento, certo? Então, isso é sistematizar essa pesquisa, né? Não é apenas observar, vai além de observar, né? Vai gerar ali alguns dados que você vai analisar, que você vai comparar com dados até mesmo de outros cientistas que fizeram experimentos semelhantes aos seus, e depois você vai divulgar esses resultados, né? E aí, só para a gente relembrar essas etapas, olha só, observe aí que nós temos esse método científico, que ele começa pela observação, né, aquilo que você identificou, que você colocou ali a luz, né, dos seus olhos para que você identificasse, a sua hipótese, né, o que você acredita que possa estar influenciando naquele fenômeno, certo? Antes você identificou o problema, né? Ou seja, o que está ali diante dos seus olhos, né? Qual é a sua pergunta, o seu questionamento em cima disso, e aí que você vem com a hipótese. Após essa hipótese, você faz experimentos para testar, né? O que está acontecendo, será que se eu mudar aqui alguma coisa nesse cenário, né? Se eu mudar ali de lugar alguma coisa, você pode ali experimentar os resultados que serão gerados em cima desses experimentos e a sua conclusão, certo? Então, nós vimos aí que um cientista, né, para ele ser realmente um pesquisador, ele precisa submeter a sua pesquisa a esse método científico, certo? E aí a gente também se pergunta, e o biólogo? O biólogo, o que ele faz? Será que ele é um pesquisador também? Então, é isso que a gente vai analisar. Olha, biólogo ou pesquisador? Bom, o biólogo ele pode atuar como um pesquisador, tá? Por exemplo, pesquisar o impacto do desmatamento em uma floresta, ele pode estudar o comportamento de um animal, ele pode analisar a resistência de bactérias a antibióticos, ou seja, o biólogo ele vai ter a formação dele, né? Ele vai conhecer diversas áreas dentro da biologia. E depois, né, ou até mesmo durante a sua graduação, durante o seu curso, ele pode sim atuar como pesquisador, porque ele vai investigar fenômenos relacionados à vida, porque afinal de contas ele é um biólogo, tá? E qual seria a função do pesquisador de modo geral? Né, aquela pessoa que não necessariamente ela é um biólogo, mas ela pode ser aí um profissional de outras áreas, tá? Qualquer área que você vá seguir, né, como carreira de repente, você também pode ser um pesquisador nessa área, não é só o biólogo, tá? E aí a função do pesquisador, ou seja, esse pesquisador, sendo ele biólogo ou não, ele vai fazer perguntas e vai formular hipóteses, né? Lembre-se aí daquele método que a gente viu lá no passo a passo. Coletar dados por meio de observações e experimentos, publicar e compartilhar descobertas, trabalhar em equipe com ética, então isso é fundamental para um pesquisador. Trabalhar em equipe. Ninguém faz ciência sozinho, gente, tá? A pessoa precisa ali aprender, né, ter essa habilidade de trabalhar em equipe, porque ela vai precisar da ajuda de outros pesquisadores mais experientes, vai precisar da ajuda de colegas que têm conhecimento em outra área, né? Sobretudo ali aprender a trabalhar em equipe mesmo e principalmente com ética, respeitando ali, né, aos outros, respeitando aquilo que são princípios éticos dentro da nossa sociedade. Agora, enquanto biólogo, o que o biólogo ele pode fazer, né? O que o biólogo ele pode, em que áreas ele pode atuar? Então existe aí uma infinidade de áreas de atuação. Então o biólogo ele não vai ser só professor de biologia, apesar de já ser aí
algo bastante abrangente, tá? Então, o biólogo ele pode trabalhar na área de biotecnologia, por exemplo, certo? Ele pode também trabalhar na área de genética, ou seja, pesquisar aí, né, estudar a respeito dos genes, a respeito do DNA, das questões de hereditariedade. Ele também pode estudar sobre ecologia, né, em que ele vai ali observar como é a interação dos seres vivos uns com os outros e também com o seu meio ambiente. Ele pode atuar na zoologia, que é o estudo dos animais. Ele pode atuar na área da botânica, que é a área que estuda as plantas, também na área da microbiologia, que estuda os micro-organismos, ou seja, várias áreas aí para esse biólogo atuar. E a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre cada uma dessas áreas. Observe aí que nós temos a área de biotecnologia, tá? Os profissionais dessa área aplicam princípios da biologia para desenvolver produtos e tecnologias inovadoras, como medicamentos, alimentos geneticamente modificados e bioplásticos. Então, essa é uma área promissora, né, em que esse biólogo pode atuar com o conhecimento que ele adquiriu aí no seu curso de biologia. Ele vai atuar para descobrir novos fármacos, descobrir sobre alimentos que foram geneticamente modificados, né, e trabalhar, se especializar nessa área. Pode aí trabalhar com bioplásticos, que é uma demanda da nossa sociedade. Imagina que nós estamos vivendo um tempo de poluição, né, com o plástico. Então, imagina uma pessoa, um pesquisador, né, um trabalhador da área da biologia ou áreas afins, que ele possa descobrir ali uma solução para essa poluição. Então, uma área ali de abrangência muito grande. Também tem a área da genética, que é o ramo da biologia que estuda os genes, a hereditariedade, a variação dos organismos. Então, imagina esse biólogo, né, esse profissional trabalhando ali para estudar sobre os genes, para descobrir como são esses mecanismos de hereditariedade, não só nos seres humanos, mas na natureza de forma geral, seja com micro-organismos, seja com plantas, com animais. E aí esse biólogo vai descobrir, né, esse mundo dos genes, quem sabe descobrir ali a respeito de como curar uma doença quando tem ali a manipulação desses genes, a variação dos organismos, né? Ele vai poder ali prever até que ponto certa espécie pode suportar as variações climáticas que nós estamos vivendo, experimentar, né? Então, também existe essa área muito rica. A área da ecologia. A ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações entre organismos e o seu ambiente, incluindo as relações entre diferentes espécies e entre essas espécies e seus hábitats. Então, a área da ecologia também é bastante vasta, né? Principalmente aqui na nossa região. Imagina um biólogo, né, que está inserido na região amazônica. Pessoal, vem biólogos de todas as partes do planeta estudar o nosso ecossistema, o ecossistema onde nós estamos inseridos, para você ver aí a importância, né, desse ecossistema, desse bioma onde nós estamos. Então, um biólogo que vem para cá, que pesquisa aqui na nossa região, ele sai daqui com uma riqueza de conhecimento. Então, é claro, né, que esse estudo dentro da ecologia também é muito importante. E a gente vê outras áreas. Olha só, a área da zoologia, que é o ramo da biologia que estuda os animais, as suas interações com o meio ambiente. E nós temos algumas sub-áreas importantes. Olha só, para você aprender novos termos aí. A entomologia é a área da biologia que estuda os insetos, que são essenciais para a polinização e o controle de pragas. Então, aquela pessoa que se formou biólogo, ela pode se especializar na entomologia, que é o estudo dos insetos. E aqui na região amazônica, né, no país de forma geral, nós temos aí diversas espécies de insetos. A herpetologia é o foco em répteis e anfíbios, importantes indicadores de saúde ambiental. Então, pessoas que estudam serpentes, sapos, jacarés, todos eles são formados ou especializados aí em herpetologia.
E ornitologia, o estudo das aves que contribuem para a compreensão de migrações e ecossistemas. Imagina estudar os pássaros que são tão bonitos, né? Apresentam ali uma riqueza de características, com o seu canto, com a sua vocalização, né? A forma como eles interagem entre si também é uma área bastante legal aí dentro da biologia. E a área da botânica? A área da botânica é o ramo da biologia que estuda as plantas, incluindo sua estrutura, propriedades e processos vitais. Então, nenhum ecossistema conseguiria existir sem as plantas, gente. Elas são a fonte aí de alimentação para muitos animais, para muitos micro-organismos. É delas, né, que a gente também retira ali muitas substâncias que são de interesse para a saúde humana. E quem sabe a gente vai descobrir aí nos próximos anos, né, a cura para muitas doenças a partir do estudo das plantas, tá? E a área da microbiologia é o ramo da biologia que estuda os micro-organismos, incluindo bactérias, vírus, fungos, protozoários e algas microscópicas. Então, essa área também é muito interessante, porque todos os dias a gente tem contato com notícias, né, que mostram para a gente que existem diversas doenças relacionadas a esses micro-organismos, mas também existem soluções para a saúde que vem do estudo desses micro-organismos. Então, também é uma área muito interessante. Agora que a gente falou sobre esse conhecimento do que é a investigação, a pesquisa, do método científico, vimos aí o papel do biólogo, né? Falamos também sobre quais as áreas de atuação desse biólogo. A gente vai voltar um pouquinho na história para entender sobre alguns pesquisadores que deixaram um legado de conhecimento dentro da área da biologia e também de outras áreas relacionadas, e a gente conhecer essas personalidades, certo? Para se inspirar também. Então, vamos fazer essa viagem no tempo. Bom, vamos conhecer algumas personalidades que mudaram o estudo da biologia. Aqui nós temos Charles Darwin. Charles Darwin trouxe para nós a teoria da seleção natural, e a sua obra Origem das Espécies revolucionou o estudo da biologia moderna. Temos aqui Rosalind Franklin. Apesar de ela ser uma química, ela estudou aí a dupla hélice da molécula de DNA e descobriu através do raio-x o seu formato. Apesar de não ter o reconhecimento na época, atualmente ela é bastante reconhecida. E ainda Alexander Fleming. Bom, ele descobriu a penicilina, que é um antibiótico, e revolucionou o tratamento de doenças causadas por bactérias. Apesar de ter sido aí uma descoberta até mesmo acidentalmente, essa substância deu aí a capacidade de tratar doenças causadas por bactérias. E o nosso brasileiro, que é Sérgio Henrique Ferreira, descobriu a substância captopril isolada do veneno de jararaca. Essa substância é capaz de tratar a hipertensão. Então, olha só, pessoal, quantas pessoas aí contribuíram com a ciência, com o conhecimento científico ao longo do tempo, né? Essas pessoas eram pessoas comuns, como todos nós, mas elas tinham ali dentro de si uma curiosidade e, movidos por essa curiosidade, foram em busca de respostas, de estudar, de evidenciar e responder essas perguntas. Charles Darwin, por exemplo, viajou várias partes do mundo, passou até mesmo pelo Brasil, se encantou com a riqueza ali da nossa fauna e flora e trouxe, né, um conhecimento muito vasto a respeito aí da vida no nosso planeta. E com isso ele conseguiu formular sua teoria, né, teoria da evolução, que nós falamos tanto até hoje. E uma mulher, né, que marcou aí a ciência, Rosalind Franklin, uma química que descobriu através do estudo com raio-x como é a estrutura da molécula de DNA, que até então não se sabia. Não se sabia que essa molécula tinha ali duas fitas, né, que tinham então aquela aparência contorcida que todos nós conhecemos. Infelizmente, inclusive, até por conta desse estudo, né, com raio-x, ela acabou adoecendo e mais tarde veio a falecer, né?
mas até hoje ela é reconhecida por seus estudos. Alexander Fleming, ele trabalhava com micro-organismos e um belo dia ele saiu de férias e quando retornou, as suas placas na qual ele cultivava esses micro-organismos estavam contaminadas com alguns fungos. Esses fungos ele observou, ele poderia ter descartado todo aquele material que ele estava estudando, mas ele foi muito perspicaz porque ele observou ali que alguns fungos afastavam o crescimento de bactérias. E com isso ele teve, né, aí a intenção de pesquisar, ele teve aí um insight de pesquisar sobre o porquê que isso estava acontecendo. E como resultado, ele descobriu ali uma substância que iria revolucionar o estudo de doenças, né, causadas por bactérias. Então, a gente teve ali o primeiro antibiótico descoberto pelos estudos de Alexander Fleming. E os brasileiros não estão de fora, né? Nós temos aí o nosso exemplo, que foi o Sérgio Ferreira, que ele trouxe aí o estudo do veneno da jararaca, ele isolou uma substância da qual é produzida o captopril, que é um medicamento que vai tratar a hipertensão. Então, é muito conhecimento, né? Mas que esse conhecimento não está restrito para pessoas especiais, pessoal. Qualquer pessoa, mais uma vez aqui falando, pode sim se tornar um pesquisador. E a gente vai continuar falando, né, sobre essa pesquisa, mas agora para entender melhor sobre a divulgação científica. E a divulgação científica, pessoal, quer nos mostrar o quê? Que é uma prática, tá? Que ela vai tornar aí o conhecimento científico mais acessível ao público em geral, de forma clara, compreensível, interessante, sem perder o rigor da ciência. Então, imagina que nós temos aí todos esses trabalhos, né, publicados. Imagina que vários cientistas fizeram publicações de pesquisas muito interessantes. Mas se eles não divulgassem, olha só, se eles não trouxessem para a gente todo esse conhecimento, eles ficariam guardados em uma gaveta, né? Então, por isso que a divulgação científica ela é tão importante, porque ela vai trazer aí para o público em geral, né, os resultados dessa pesquisa, mas não de qualquer forma. Eles vão trazer de uma maneira traduzida, né, desses termos técnicos que os cientistas usam e vão tentar deixar essa linguagem mais acessível, mais próxima aí, né, da população em geral. Então, a ciência ela pode sim ser divulgada, né, para aquelas pessoas que não são especialistas na área, como os estudantes, como cidadão comum, como gestores públicos, né, e profissionais de outra área também. Então, a gente vê o quanto a ciência ela é importante, mas a divulgação dela também é importante. Bom, a gente vai continuar falando de outras formas de divulgação científica. Bom, talvez você veja esse rosto aí e reconheça, né? Nós vemos aí, olha, o Átila, né? Átila Yamarino. Bom, esse rapaz ele ficou bem conhecido, né, no período da pandemia, que ele trouxe bastante informação a respeito, né, do coronavírus, trouxe informações ali relevantes de uma maneira um pouco mais lúdica, um pouco mais simples, para que toda a população pudesse entender. Ele não é o único, claro, né, mas é alguém bastante conhecido aí nessa área de divulgação científica. E de que formas a gente pode fazer divulgação científica? Será que é só através de banners, em lugares onde estão reunidos ali as pessoas da ciência? Não, a gente pode também fazer divulgação científica através de livros de ciência para leigos. Talvez você já tenha tido contato com algum tipo de livro, de gibi, que traz um tema científico com uma linguagem um pouco mais clara, um pouco mais simples, né? Documentários e séries. Então, a gente percebe também que hoje é muito comum a gente assistir a documentários, a séries, né, na televisão, na internet, nos streamings, né, que trazem para a gente esse tema sobre a ciência. Podcasts, né, onde a gente ouve antigamente, aí eram os programas de rádio, que não sumiram, continuam, né, mas a gente tem aí um novo formato, os podcasts, onde as pessoas conversam bastante a respeito de alguns assuntos, e a ciência também é um dos assuntos que se falam bastante nesses podcasts. Redes sociais e canais no YouTube, então, também são locais onde a gente pode encontrar informações relevantes, sim. Apesar, né, de que nessa sociedade onde a gente tem acesso a essas redes sociais e qualquer pessoa pode colocar ali um vídeo, uma
informação, né? Infelizmente, a gente também tem muita desinformação. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com aquilo que você vai consumir nas redes sociais, com aquilo que você vai ver nos canais no YouTube, né? Para que você não seja vítima aí de fake news, de desinformação, de negação da ciência. Então, sempre procure referências, né? Para quem você vai assistir, para quem você vai compartilhar esse conteúdo, e quando esse conteúdo chegar até você também, você precisa ter um pouco de critério, né? Filtrar, será que isso realmente é verdade? Será que o que estão falando ali realmente funciona? Porque, infelizmente, a gente pode ser vítima, né, de pessoas mal intencionadas. E, claro, feiras de ciências, museus e oficinas. Será que na sua escola você promove feiras de ciência? Será que você busca aí mostrar para toda a sua escola, toda aí a sua comunidade, né, o resultado do seu trabalho que você conheceu ao longo do seu ano escolar? Ou será que você faz visitas a museus na sua cidade, né? As nossas cidades sempre têm um local histórico que mostram para a gente a história da nossa sociedade e trazem também conhecimento científico. Oficinas, né, que praticam ali a ciência, que vão colocar na prática todo esse conhecimento adquirido ao longo do tempo, tá? E falando mais sobre a importância da divulgação científica para a sociedade, né, a gente vê aí, olha, que ela é essencial para aumentar o conhecimento público sobre questões de saúde, meio ambiente e inovação tecnológica. Promovem uma sociedade informada, permitindo que as pessoas tomem decisões baseadas em evidências, influenciam políticas públicas e estimulam avanços científicos e tecnológicos. Então, uma sociedade que ela tem informação de qualidade, ela vai tomar decisões também com muito mais consciência, né? Então, uma pessoa que ela tem acesso à informação científica, ela não vai ser enganada, ela não vai ser ludibriada por qualquer pessoa que chegue e fale alguma informação equivocada. Ajudam a combater a desinformação e a fortalecer a confiança na ciência, resultando de uma melhoria geral na qualidade de vida. Pessoal, a ciência ela não é neutra. É claro que algumas pessoas vão utilizar dela para fazer o mal, né? A gente viu ao longo da história que muitas pessoas utilizaram do conhecimento na ciência, na física, para fabricar bombas, armas biológicas, e a gente sabe que isso é uma realidade, mas a gente precisa também acreditar que a ciência tem o seu lado bom, o lado positivo, e buscar em fontes confiáveis, né, todo esse conhecimento, certo? Bom, a gente vai encerrar nossa aula com uma reflexão. Vamos ver aí, olha. Para refletir. A ciência não é só para cientistas, ela é parte da cultura humana e deve ser de todos. Essa é uma fala de Carl Sagan. E quem foi essa personalidade, né? Ele foi um astrofísico, um astrônomo, ele foi ali conhecedor de várias áreas da ciência e ele é estadunidense, professor de uma das universidades nos Estados Unidos. E ele também foi um grande divulgador da ciência, né? Então, se ele mesmo está falando que a ciência não é restrita apenas para cientistas, para pessoas ali que têm um certo perfil, né? Então a gente pode ver que o conhecimento ele está acessível a todos nós. Basta que nós também possamos procurar. Eu espero que você tenha curtido a nossa aula e até uma próxima.